Nossa, eu acho que eu falei antes, mas repetindo. Fala aí, bicho, tudo bom? Tudo bem com vocês? Como é que estão essa quarentena aí? A gente, depois de um pequeno hiato, a gente finalmente voltou às nossas lives fixas no Instagram. E agora a gente vai continuar, firme e forte. Depois de um pequeno hiato, né, e tudo mais, a primeira semana foi por causa do Covid, a segunda foi por causa das eleições americanas. Mas agora a gente vai seguir firme e forte e vai dar tudo certo, né? A gente tem fé. E tá, uma das coisas que eu já tenho que falar aqui, eu até anotei aqui pra falar com vocês, é perguntar como é que vocês ficaram com as eleições americanas? Ficaram muito ansiosos, muito, sei lá, roendo as unhas, né? Tipo, é diferente das eleições brasileiras e eu vi que o pessoal em geral, principalmente da área ambiental, ficou bem atento, né? Porque é um ponto que muda a política internacional, né? Dependendo política internacional ambiental, dependendo do candidato que ganhasse. Só um minutinho, o Rubem já chegou. Vamos lá. Oi, Opa, boa noite, desculpe, Rubens. você sabe que eu sou muito idoso para essas coisas novas. Eu nunca usei Sim, o Instagram nem esse ah, celular para isso, então me custou muito tá. conseguir a conexão. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem, tô vendo, tá tudo certinho, a conexão tá ótima. Eu queria começar agradecendo o senhor por ter aceitado o nosso convite, que eu sei que não é uma coisa fácil, né? E por ter topado, né? Porque se eu não tenho conta no Instagram. Queria fazer uma pequena introdução do senhor e da sua trajetória, pequena e breve, resumida, porque é, a ideia da live é o que o senhor fale um pouco, sabe, de como foi a sua trajetória. Mas eu já começo contando uma curiosidade, que o senhor nasceu um dia antes do meu pai, na mesma data, em 1937. Então, Você vê como é no que eu ano de sou velho, né? nascido no ano de 1937, né? Através do governo autoritário do Getúlio Vargas, o Brasil entrava no Estado Novo nessa época, né? Quando o senhor nasceu, a gente estava Não, em ainda plena. não. Eu nasci 1º de março. O Estado Novo é de 11 de novembro. Ah, Portanto, então, alguns então meses antes. o senhor pegou ainda o antigo Estado, né? É, eu não Ainda me era. lembro. É claro que eu não me lembro, né? Sim. Aí, durante esse período que o senhor pegou, eu até fiz um resumo aqui, mas é, durante esse período o senhor pegou um Estado autoritário, por mais que o senhor não se lembre, né? Mas aí depois o Brasil voltou a ser democracia, virou ditadura de novo e voltou a ser democracia de novo. Então, eu acho que o senhor é mais do que carimbado e justificado porque a gente está aqui e porque a gente escolheu falar com o senhor. Antes de ser da área ambiental, eu já sentia muita admiração para o senhor, porque eu sou das pessoas que pleiteiam uma vaga no Rio Branco, né, para ser diplomata Ah, também, e o senhor é muito respeitado nessa área. E começando já a minha pergunta inicial para o senhor é como foi nascer, como é que era a sua vida, uma pessoa que é filho de imigrantes, né, italianos, como é que foi a sua infância, assim, nesses anos de 1937, por aí? olha, muito obrigado pelo seu convite e eu fico com muita alegria de falar para esse pessoal todo que segue aí o live, né? Porque eu acho que quase todos são da área ambiental, né? Isso me dá uma Sim, satisfação especial, né? Mas deixa eu lhe contar, eu nasci, como você deve ter visto, no dia 1º de março de 37. Nessa sim. época, o Brasil tinha 39 milhões de habitantes. Hoje nós Nó, estamos com 209, 210 milhões, né? Então você sim, vê que durante a minha vida eu assisti a isso tudo. Nasci, como sim, te disse, alguns meses antes do Estado Novo e 2 anos antes do começo da Segunda Guerra Mundial, né? sim, Eu nasci aqui em São Paulo, num bairro operário, o bairro do Brás, que era um sim, bairro muito pobre, né? Só tinha indústrias, né? Indústrias, armazéns,
de estrada de ferro. E a minha origem é bem modesta, né? Tanto meu pai como minha mãe só tinham curso primário, né? Embora meu pai gostasse muito de ler e minha mãe, curiosamente, de escrever, né? Então, tiveram muita influência na minha educação. Mas minha família era pobre, né? Meu pai era serralheiro. Serralheiro, você sabe, é o operário que trabalha com ferro, né? Que faz Sim. grades de ferro, que trabalha com esse tipo de coisa. Depois ele virou um pequeno comerciante, ele passou a ter uma venda, como se dizia, um Uhum. armazém de secos e molhados, né? Numa esquina Sim. do bairro do Brás. Mas nunca teve nada, né? A vida toda ele lutou muito. Quando ele morreu, ele não precisou nem ter inventário, porque ele só tinha dívidas, né? Não tinha nenhum bem imóvel, nem nada. Eu tenho dois irmãos. A única coisa que nós herdamos, e nós valorizamos muito, foi a educação que ele nos proporcionou, né? Sim. Porque ele sempre se empenhou muito em que nós estudássemos e lêssemos. Ele comprava livros, nos levava ao teatro. Então, desse ponto de vista, era um pouco um ponto fora da curva, né? Porque no Uhum. lugar em que eu cresci, todos os meus colegas de infância, sem exceção, todos eram operários, filhos de operário, e eu acho que daquele grupo eu sou o único que chegou ao ginásio e à Uhum. universidade. Na minha família, eu fui o primeiro, né, a Sim. fazer curso secundário e universitário, né? Uhum. Eu fiz direito aqui em São Paulo, né, mas nunca me interessei muito pelo direito. Também estudei um pouco de economia, não terminei o curso, de Uhum. literatura, porque eu gostava muito de ler. E em 1958, eu fiz um exame para o Instituto Rio Branco, que é, como você sabe, a academia que prepara para o Itamaraty, né? E, para minha Sim. surpresa, eu passei, sabe? Eu imaginei que não ia passar, porque eu não conhecia ninguém. E eu ouvia aquelas conversas que se dizia, né? Ah, não adianta, diplomata é apenas gente que é filho de grandes famílias, né? Que tem Sim. nome, que já são filhos de embaixadores. Você não conhece ninguém, ainda tem um nome até italiano, né? Naquela época, eu devo te dizer até que eu falava com sotaque italiano, né? Porque a minha origem é bem italiana, né? Bem do Sim. começo do bairro de imigrante e tal, né? Mas eu fui e não houve nada disso, né? Imagine Sim. você que um dos meus examinadores foi o João Guimarães Rosa, o grande No... escritor, né? Ele foi meu examinador em cultura geral. Ele tinha Nossa. acabado, ele tinha acabado de publicar O Grande Sertão, por aí você vê quanto tempo faz, né? Porque ele Sim. publicou O Grande Sertão em 56, e o meu exame Sim. é de 58. O presidente era o Nossa. Juscelino, né? Era o Juscelino. Sim. Eu passei, né? Entrei no curso, fiz o curso com uma bolsa, né? Que eu Uhum. não tinha dinheiro nenhum, né? Inclusive, para passar, para mim foi difícil, porque para Uhum. estudar inglês e francês, eu não tinha dinheiro para pagar aulas particulares, essas coisas. Quer dizer, eu tive a história típica da maioria dos brasileiros, né? Trabalhei Sim. sempre, até hoje não tenho fazenda, não tenho imóvel, não tenho fortuna nenhuma, né? A minha fortuna é apenas o meu trabalho até hoje, e eu me orgulho muito, viu, de ter sido servidor público federal minha vida inteira. O que eu Sim. fui funcionário público federal. O fato de Sim. ter sido diplomata, eu não acho que em nada é diferente dos outros funcionários públicos federais, né? Eu me Uhum. orgulho muito que na minha carreira os maiores exemplos que eu encontrei foram de pessoas que, como eu, eram servidores públicos. O pessoal do Sim. IBAMA, por exemplo, né, com quem eu Sim. aprendi tudo que eu sei sobre meio ambiente, né? O pessoal do Ministério da Fazenda, que é extraordinário, também grandes funcionários. Eu acho que é uma tristeza a gente ver no Brasil hoje em dia essa campanha contra os funcionários, né?
como se nós sim, fôssemos privilegiados, né? Quando a gente uhum, sabe bem que não é bem o caso, né? Pode sim, haver aí um ou outro caso no judiciário, no legislativo, né? Um pouco de sim, exagero, mas não é o da maioria dos funcionários públicos, né? é, Então, eu me orgulho muito de que até hoje eu só fui funcionário público e professor. Nunca fui sim, outra coisa, né? Agora, queria te dizer que de toda a minha carreira, que foi muito variada, né? Porque eu entrei para diplomata, depois tive um problema, porque quando houve o golpe militar, quase que me puseram para fora, porque acharam que eu era de esquerda, que era. Porque eu tinha trabalhado com o ministro Santiago Dantas, né? A política sim, externa independente, e eu tive que responder a inquérito, ainda pelo AI-1, o Auto Institucional número 1, logo depois sim. do golpe militar, em 64, né? Mas É, o não havia Itamaraty, nada, absolutamente. Eu me defendi, fiquei um pouco na geladeira, né? Durante algum sim, tempo, né? E só aos poucos é que eu fiz carreira com o meu trabalho, né? Nunca fui de nenhum tipo de privilégio, né? E cheguei pouco a pouco pelo meu trabalho. E agora eu vou te contar como é que eu comecei a me enfronhar nesses assuntos da Amazônia, né? Nos anos sim, 70, quando era o governo militar ainda, o presidente era o Médici, o general Médici, sim, eu era o chefe da divisão, que no Itamaraty era chamada América Meridional 2. Isto é, uhum, nós cuidávamos da relação com todos os países, desde a Bolívia até as Guianas, subindo, sim, né? É a maior parte da nossa fronteira. E é a sim, fronteira amazônica, né? Então, uhum, nessa qualidade, eu era o representante do Itamaraty na Sudã, que se uhum, reunia em Manaus ou em Belém. Foi aí que eu tive o primeiro contato profissional com o problema da Amazônia, porque no Conselho da Sudã só havia dois conselheiros que tinham preocupação com o meio ambiente: sim, o brigadeiro Otomar, que depois foi, acho que, o primeiro governador de Roraima, se não me engano, e eu. sim, Os outros todos eram completamente ou indiferentes ou hostis, né? Naquela época, o governo militar tinha uma frase péssima, né, que dizia: a, a pata do boi é que vai povoar a Amazônia, que vai sim. conquistar a Amazônia. Era a Não tinha ideia de muito, botar tinha, fogo e botar boi no pasto. Sim. sim. Tinha E muito até, tinha muitas até propagandas nesse sentido, né? Se você pesquisar a literatura, tem muitas propagandas nesse sentido, né? Que falavam que a Amazônia tinha que se desenvolver, até por isso a criação da Transamazônica e tudo mais, né? isso mesmo. Eu estive, inclusive, você sabe, eu fui numa missão quando eles estavam abrindo a Transamazônica, né? Fui lá com Sim, alguns outros funcionários, né? Bem, aí, quando eu era justamente o chefe dessa divisão, o Brasil lançou uma iniciativa que era o Tratado de Cooperação Amazônica, o chamado Pacto Amazônico, que era um sim, tratado com todos os países da Amazônia, porque, como vocês todos sabem, a Amazônia não é só o Brasil, não. O Brasil tem a maior parte, mas sim, muitas das nascentes dos rios amazônicos são de fora do Brasil, né? Os rios sim, nascem na Bolívia, no Equador, no Peru, na sim, Colômbia, né? Então, sim, não é possível você cuidar da Amazônia como um grande bioma exclusivamente dentro do território brasileiro. Você precisa ter uma cooperação de todos, né? E sim, eu é que fui o principal negociador desse tratado. Ele foi assinado na época do presidente Geisel, foi uhum, justamente no final dos anos 70, né? E uhum, aí eu me enfronhei muito, porque eu ia muito a Belém, a Manaus, tinha contato com todas as universidades, trabalhei muito com o pessoal que estava estudando, né, a sim, Amazônia, a vocação da Amazônia,
Aí passou-se muito tempo, depois eu deixei essa função. Nessa No época o senhor teve, final, sim, nessa época o senhor teve contato com ONGs ou coisa assim que trabalhavam, porque pelo que, pelo que eu vi assim na história da política ambiental no Brasil, começou-se muito por ONGs, né? Até a questão do IBAMA, do Ministério do Meio Ambiente. Existia uma ONG pública que cuidava, né, dessas questões. você tem razão. De fato, no início, havia algumas ONGs, a maioria até eram essas ONGs internacionais, viu? Sim, Greenpeace, Wildlife, essas coisas, né? sim, Depois é que começaram a surgir as grandes ONGs brasileiras, né? Mas eu trabalhei muito com esse pessoal nessa época, né? Depois disso, nos anos 80, eu já era chefe do Departamento das Américas, do Itamaraty, quando o Tancredo Neves me convidou para ser assessor diplomático dele. Ele, na sim, época, estava se preparando para ser candidato à presidência. sim, Isso foi quando estava havendo aquela campanha de direta já, né? Se sim, imaginava que ia haver uma eleição direta. E eu me tornei assessor dele para os assuntos internacionais. Acabou sim. não havendo a eleição direta, mas ele foi eleito, né, pelo Uhum, Congresso, pelo Colégio Eleitoral, em janeiro de 1985. Ele então me chamou e eu fui um dos que o acompanharam na viagem que ele fez pelo mundo, né, para se uhum, preparar para ser presidente. Você sabe que ele acabou depois ficando doente e ele sim, não assumiu. Mas ele deu ordem, antes de ficar doente, para que eu fosse nomeado subchefe especial da Casa Civil. Então, uhum, eu fiquei na Casa Civil da presidência durante a doença dele. Quando ele morreu, o Sarney, que eu não conhecia antes, né, que virou presidente, quis que sim, eu ficasse. Então, eu fiquei e depois eu me tornei assessor especial do Sarney. Aí também tive muita experiência com os assuntos ambientais. Você sabe que naquela época houve a primeira grande campanha em relação ao Brasil, e nessa sim, época até eu já tinha saído, tinha ido para Genebra para ser embaixador. Mas você sim, há de lembrar que em final de 88 houve o assassinato do Chico Mendes, no Acre. sim, E sim, logo depois houve uma campanha enorme por causa do assassinato do Chico Mendes e também pelas queimadas da Amazônia. Né? Mas sim. O Eu queria Sarney até que o teve senhor, uma. Sim, queria até que o senhor falasse um pouco sobre essa o impacto internacional da morte do Chico Mendes, porque a priori não se viu muito impacto interno aqui, né? Foi mais a pressão internacional que obrigou o Brasil a tomar alguma atitude, né, sobre esse. você sabe que na época ainda havia uma certa insensibilidade, né? Porque, como você não ignora, os assassinatos por questões de terra na Amazônia eram muito comuns, né? A Comissão Sim. Pastoral da Terra da Igreja Católica elencava centenas de casos, né? Praticamente Uhum. nenhum tinha sido investigado, né? Havia no Brasil uma certa insensibilidade, né? Mas no Sim. exterior foi um escândalo, né? Porque ele era um grande nome, né? Ele já era Uhum. conhecido, né? E aí, diante disso, o Sarney teve uma reação muito inteligente, sabe? Porque ele, em vez de ter essa reação que a maioria dos governos brasileiros vem tendo, Uhum. inclusive o atual governo, né? De Sim. reagir na base da soberania, de dizer que é uma interferência, né? Sim. Ele, na verdade, fez um esforço grande. Ele nomeou o Fernando César Mesquita, que era a pessoa mais chegada a ele, era o porta-voz dele, para Uhum. dirigir o IBAMA, né? E para Sim. comandar a campanha contra o incêndio. E mobilizou todo o potencial da presidência. E fez uma outra coisa muito inteligente. Ele ofereceu ao Brasil
aqui do... revolucionária, né? Porque você sabe, o Brasil não tinha nada para mostrar e todo mundo desaconselhou o Sarney, né? Mas ele, em Sim, vez de ficar numa atitude defensiva, ele teve uma atitude proativa, né? Você sabe que sim, depois a conferência se realizou quando ele já não era mais presidente, era o sim, Fernando Collor. Mas o sim, Collor, eu estou falando do Sarney e do Collor, você sabe que muita gente critica, né? Em muitas sim, coisas. E é verdade, tem outras coisas que você pode criticar. Mas nessa matéria, os dois tiveram uma atitude muito correta, viu? Porque sim, o Collor se interessou muito, presidiu a conferência no Rio de Janeiro. Eu, na sim, época, eu era embaixador em Washington e eu fui sim, chamado para ser o presidente do Comitê de Finanças, que foi sim. o que negociou o capítulo 33 da Agenda 21, né? Que é a Uhum. grande agenda da conferência. Então, aí eu mergulhei de cabeça, né? Porque a conferência, você sabe, dependia da questão de finanças, né? Do Sim, capítulo financeiro. E eu trabalhei muito aí com ONGs, com outras entidades e tudo. Isso foi em 92. sim. 92. A conferência, como você sabe, até hoje é um marco, né? É, Foi a não, e ela conferência é de um marco. maior êxito de toda a É, história das conferências de meio ambiente, né? Foi no ela é um marco, sim, ela é um marco não só brasileiro, mas mundial, né? a Todo mundial, mundo que vai. mundial. Você sabe que logo no começo da conferência é que foram assinadas as duas grandes convenções, a de mudança Sim, climática e a de sim, biodiversidade. E até hoje, como você sim. sabe, são as conquistas mais ambiciosas, né, que já houve nessa área, né? Então, isso foi em 92. Em 93, um ano depois, houve o impeachment do presidente Collor, né? E o Sim. Itamar Franco se tornou presidente. Eu não conhecia o Itamar, mas Uhum. acho que por influência do Sarney, que falou a ele a meu respeito, ele primeiro quis que eu fosse ministro da Fazenda, mas eu disse a Sim. ele que não, que eu estava lá em Washington, que eu não era do ramo e tal. Aí ele esperou alguns meses e em 93, não sei se você lembra, em meados desse ano, e até hoje não se sabe qual foi a data exata, houve o massacre dos índios Yanomamis na Sim. fronteira com a Venezuela, mais do lado da Venezuela que do lado do Brasil, né? Aí Sim. o Itamar resolveu criar o Ministério da Amazônia e me chamou. Eu tive que vir às pressas de Washington, cheguei, não tinha nada, não tinha ministério, só tinha eu com esse título, né? Ele me deu o Sim. gabinete dele, que ficava na vice-presidência, que era no anexo do Planalto, né? Me Sim. cedeu algumas funcionárias, eu chamei alguns do Itamaraty, e quando eu estava no Brasil, poucos dias depois, o ministro do Meio Ambiente, que era um senador do Pará, ligado ao Jader Barbalho, Uhum. rompeu com o Itamar, porque o Jader Barbalho teve uma briga, né? Saiu do Uhum. governo. Aí ele juntou o meio ambiente com a Amazônia. Então Sim. ficou Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. Sim. Aí a minha função foi criar o Ministério, porque o Ministério do Meio Ambiente não existia, né? Também tinha Sim. sido criado só no papel, né? Então nós Sim. tínhamos que criar com uma lei no Congresso. Foi no período em que eu estava que nós conseguimos aprovar a lei. E no começo era muito complicado, porque você sabe que o Ministério mesmo não tinha quase ninguém, porque o Ministério nasceu da junção da antiga Secretaria do Meio Ambiente, SEMA, que vem Sim. da época do governo militar e que foi Uhum. criada pelo grande ambientalista Paulo Nogueira Neto, que morreu Sim. com 90 e poucos anos, né? Então, Sim. a SEMA constituiu a semente do Ministério. Mas, além disso, nós precisávamos do IBAMA, porque o IBAMA
era, na época, o grande órgão. Mas o próprio IBAMA, como você sabe, naquela época, era uma entidade nova, que nasceu da Sim, junção de várias outras. Né? Nasceu, sim. como você sabe, do Instituto de Política Florestal, o IBF, né? Instituto Brasileiro de Política Florestal, da junção da Superintendência da Borracha e da Uhum. Superintendência da Pesca. Né? E Sim. na época que eu era ministro, ainda não havia uma cultura comum. Eu ia muito ao IBAMA, sabe? Eu gostava muito de ficar lá Vo- algumas horas, porque o IBAMA, Uhum. inclusive em Brasília, é um lugar muito mais aprazível que o Ministério do Meio Ambiente, né? Porque Não, tem é um muitas lugar gostoso de árvores, ficar, né? é muito Sim, bonito e tal. Eu ia muito sim, lá e trabalhava com o pessoal de lá, né? Mas eu sim, notava que ainda tinha o pessoal da pesca, o pessoal da borracha, o pessoal sim. da política florestal. Ainda Não não era uma. havia uma cultura comum. Né? Sim, Agora, eu devo te dizer que tudo que eu aprendi sobre meio ambiente foi com esse pessoal, viu? Porque aí eu sim, comecei a viajar, fui visitar os parques naturais, as reservas, né? E sim, encontrei servidores exemplares, né? Pessoas que estavam fazendo. Você sabe que naquela época já era difícil, né? Porque o meio ambiente nunca teve muitas verbas, né? Nunca teve muito uhum, apoio dos outros. Né? E naquela época sim, era pior. Né? O único dinheiro que a gente tinha para fazer alguma coisa era um empréstimo do Banco Mundial, né? Mas que era difícil de liberar. Né? Então era sim, muito complicado. Né? Mas, olha, sim. devo te dizer que, para mim, é a grande experiência da minha vida. Eu não tenho nenhuma saudade de ter sido ministro da Fazenda, porque depois Mas- eu tive que ser ministro da Fazenda à força, né? Porque o Sim, Itamar, quando o Fernando Henrique se desincompatibilizou para ser candidato a presidente, ele me sim, chamou e praticamente ele me deu um ultimato. Né? Eu continuei dizendo a ele que eu não queria, que eu não era da sim, área, que era melhor ele escolher um membro da equipe do Fernando Henrique, mas ele me sim, deu uma resposta típica de mineiro, sabe? Ele me disse assim, não, porque eu até sugeri os nomes, eu disse, por que, que o senhor não escolhe o Edmar Baixa ou o Pedro Maran, que são duas grandes figuras da equipe, né? Ele me sim, disse, olha, nós examinamos todas as alternativas e o senhor é a única opção. Eu sim, entendi, então, que o que ele queria dizer é que ele não queria ninguém da equipe do Fernando Henrique. Ele queria alguém que ele escolhesse. Né? sim, Aí eu disse a ele, olha, presidente, eu sou funcionário público. Se o senhor me sim, der uma ordem, eu obedeço. Então ele sim, disse, então eu te dou uma ordem, você vai ser ministro da Fazenda. E eu disse a ele, bem, então o que, é que o senhor quer que eu faça? Eu disse, olha, eu quero que o senhor aplique o plano com essa equipe que está aí. Eu disse, olha, então tá bem, eu já tenho uma diretriz. Mas eu saí com muito pesar do Ministério do sim, Meio Ambiente, sabe? E fui eu que sugeri o nome a ele do Henrique Brandão Cavalcante, que me sim, substituiu e que trabalhava comigo e que vinha uhum, justamente primeiro do Ministério do Interior, ele que criou mesmo, que convenceu os militares a criarem a Secretaria do Meio Ambiente, sim. e ele era o homem muito ligado às ONGs ambientais. Entende? Então, ele me deu muita informação, muita orientação. O pouco que eu aprendi foi na mão de todo esse pessoal. Entende? Sim. Até hoje, eu devo te dizer, eu, da época que eu passei no Ministério da Fazenda, não tenho nenhuma saudade, porque Ah, engraçado, é um posto infernal, entende? Todo mundo que engraçado. vem te ver quer tirar dinheiro, não há dinheiro suficiente. Já no meio ambiente tem muito problema, não há dúvida, né? Tem Sim, muito conflito, mas tem um lado, né, que é esse da sim, natureza, né? Eu me lembro quando eu visitei, por exemplo, o Vale do Rio Doce, já naquela época devastado pelas sim, siderúrgicas, né? sim, Visitei a zona
Cajueira de Santa Catarina, né? De sim. Criciúma, que também é um espetáculo terrível. Mas você vê isso e o entusiasmo das pessoas que querem recuperar o meio ambiente é uma coisa extraordinária, entendeu? Se há uma mágoa que eu tenho da minha vida é não ter ficado mais tempo lá, viu? Engraçado que o senhor é considerado um dos sacerdotes, né, do Plano Real, e tem algumas pessoas que dizem que até mais que Fernando Henrique, né, porque o senhor que deu um mandamento muito relevante a essa pauta, né, junto com outros economistas, é claro, com outras pessoas da área econômica. Então, mesmo assim, o senhor ainda, mesmo tendo todo esse papel histórico no Plano Real para a implementação, que foi um plano de sucesso, né, que muita gente na época desacreditava, mesmo assim o senhor preferiu a sua experiência no Ministério do Meio Ambiente. Olha, Johnny, eu não tenho dúvida. Eu vou te dizer, em relação ao Plano Real, o Plano Real foi uma obra coletiva, né? Sim, Tinha uma equipe muito boa. Se não fosse o Itamar, não teria havido condições políticas para o plano ideal, para o Plano Real. sim, Então, o Itamar foi o homem que viabilizou o Plano Real no plano político. O Fernando sim. Henrique foi quem conseguiu reunir a equipe, né? Uhum, E eles é que deram a contribuição técnica. O meu papel foi um pouco como o Itamar dizia. Ele dizia que eu tinha sido o apóstolo ou o sacerdote, porque eu tive que sim, pregar, né? Eu ia à televisão, né? Para convencer as pessoas. Então, eu sim, tive um papel modesto, né? Não creio que tenha sido decisivo, mas o que eu queria te dizer é que, para mim, o que me define hoje em dia é a causa ambiental. Entende? Se me sim, perguntarem como é que o senhor se define diante da vida, qual é a sua ideologia, qual é o seu partido, eu não tenho ideologia, não tenho partido, mas sim, considero o problema mais importante do mundo o aquecimento global e a questão ambiental no planeta. Então, para sim. mim, isso é a pedra de toque, entende? Quando eu vou votar, para mim, o que me faz decidir se eu voto em alguém na hora de escolher é saber qual é o compromisso dessa pessoa com a causa ambiental. Eu não digo que Sim. seja exclusivo, mas para mim vem em primeiro lugar. Depois é que vem o resto. Perfeito. E durante esse período, o senhor depois saiu do Ministério da Fazenda também, e o senhor se aposentou em 2004, né? Depois desse período, como o senhor viu a evolução da política ambiental, do Ministério do Meio Ambiente? Depois, em 2007, a gente tem a criação do ICMBio também, né? Como o senhor viu a execução de todas essas políticas ambientais e o dos ministros seguintes também, que depois veio Marina Silva, veio a Isabela Teixeira. Como é que o senhor viu essa evolução assim depois que o senhor saiu até digamos da vida pública? Olha, deixa eu te dizer, depois de eu ter saído do Ministério da Fazenda, eu passei alguns meses, não chegou nem a ser um ano, como embaixador na Itália, em Roma. Eu estou Sim. tentando melhorar aqui a imagem, porque eu estou achando que eu estou com o quadro atrás, está sendo colorido demais. Deixa eu ver se eu me sento num outro lugar Sim, e não fica tão colorido assim. tá Mas beleza. como eu estava lhe dizendo, eu depois passei muito tempo, passei uns meses em Roma e depois Sim, fui convidado para ser secretário-geral da UNCTAD. A UNCTAD é o braço da ONU no comércio e no desenvolvimento econômico. E ela é sim, sediada em Genebra. Eu sim, fiquei lá quase 10 anos. Eu tive 2 mandatos e mais uma ampliação. E sim, nessa época eu também era subsecretário-geral da ONU, né? No sim, mundo todo. Então, nessa época, eu viajei pelo mundo inteiro. Aí é que eu conheci realmente o mundo, entende? Porque eu visitei. Não, porque antes era pouco, era uma coisa ou outra de Itamaraty, mas nessa sim, época eu visitei o interior da Etiópia, o interior da sei, Tanzânia, entrei em regiões tribais na África,
fui ao sim. interior do Iêmen, fui ao Uhum. interior do Camboja, do Vietnã, e Nossa, trabalhei muito com questões ambientais, entende? sim, Porque a UNCTAD tinha muito a ver com o cálculo dos créditos de carbono. Toda a sim, parte técnica do cálculo econômico dos créditos de carbono foi feito na UNCTAD. Entende? Então, sim, eu participei de todas as grandes reuniões ambientais. Em 2004, eu me aposentei e, um pouco depois, em 2005, eu voltei para o Brasil, onde eu me sim, tornei diretor da FAAP, a Faculdade Armando Álvares Penteado, aqui em São Paulo. Um cargo sim, que eu tenho até hoje. Né? Agora, como é que eu vi a evolução da política ambiental? Eu estou convencido que todos os ministros que se sucederam na sim, pasta do meio ambiente foram pessoas muito devotadas à causa. Alguns sim, pode ser até que tenham descoberto o tema quando se tornaram ministros. Outros já tinham experiência, né? O Zé sim, Carlos Carvalho, por exemplo, já tinha experiência, a uhum, Isabela Teixeira, né? Mas sim, todos, invariavelmente se dedicaram à causa. sim, E acho que, desse ponto de vista, nós podemos nos orgulhar, porque, independentemente de partido ou de governos, nós fomos construindo um pouco a legislação e as instituições ambientais, cada sim, vez no rumo de um aprimoramento maior. Eu me lembro, por exemplo, que, na minha época, o combate aos incêndios na Amazônia ou o combate ao garimpo ilegal era extremamente difícil. Já se sim, fazia com muita coragem, né? sim, Mas com dificuldades gigantescas. Entende? Nós tínhamos muito poucos recursos. Pouco a pouco foi evoluindo. Eu devo te dizer que, nesse período todo, a única decisão que eu lamento foi a de ter suprimido a Amazônia do nome do Ministério do Meio Ambiente. Entende? sim, Eu compreendo bem a razão que levou a fazer isso, porque muita sim, gente diz, bem, o meio ambiente inclui outros biomas, né? Não é só a sim, Amazônia. Por que vamos privilegiar a Amazônia? Agora, acontece que, na prática, na verdade, o maior desafio ambiental que nós temos é mesmo na Amazônia. Tanto assim que você vê que, no mundo, o que realmente provoca atenção para o sim, Brasil é o caso da Amazônia. Né? E eu acho que a uhum, Amazônia teria merecido continuar no nome do Ministério. Você sabe que, na minha época, havia duas grandes secretarias, né? A Secretaria uhum, da Amazônia e a Secretaria do Meio Ambiente. Né? sim, Eram dois braços. Né? Mas não é tanto por causa apenas de uma questão burocrática, entende? É que, nessa sei, época, nós criamos o Conselho Nacional da Amazônia Legal. Esse que agora sim, foi ressuscitado pelo vice-presidente, quando sim, o general Mourão voltou a ressuscitar esse conselho, houve até a notícia de que ele tinha sido criado na época de Fernando Henrique. Não é verdade. Ele foi sim, criado na época que eu era ministro e pelo Itamar Franco. Eu propus a criação do conselho por uma razão que vocês todos que trabalham em meio ambiente vão compreender muito bem. Porque eu me dei conta que havia dezenas de ministérios e empresas estatais e órgãos públicos que atuavam na Amazônia, mas sim, nenhuma falava com a outra. Descoordenação total e absoluta, entende? sim, Havia 30 ou 40 órgãos, mas ninguém sabia o que os outros estavam fazendo. sim, Então, qual era o objetivo do Conselho? Era coordenar o trabalho na Amazônia, da área federal, hein?
sim, Porque o brasileiro acha que você ficar subordinado. sim, Que era dirigido pelo presidente. E a sim, ideia qual era? Era, através do Conselho, começar a elaborar uma estratégia de longo prazo para a Amazônia. Uma sim, estratégia em todos os sentidos, né? Estratégia de preservação, de defesa, mas também na parte das populações urbanas, né? Das sim, populações que já viviam na Amazônia, né? A sim, questão do aproveitamento econômico, o zoneamento, porque, como sim. você bem sabe, até hoje isso não existe. Entende? É incrível, mas não existe. Isso foi em E no- 93, 93. Nós fizemos várias reuniões, mas foi abandonado esse sim, esforço. Entende? Depois, quando mudou o governo e o Fernando Henrique entrou, na época do governo dele, eles quiseram aliviar a presidência, porque sim, havia muitos conselhos pendurados na presidência, pela uhum, mesma razão que nós tínhamos feito na Amazônia. Então, eles tiraram esses conselhos e mandaram o conselho para o Ministério do Meio Ambiente. Aí perdeu todo sentido, né? Porque você sabe, o Ministério do Meio que é Ambiente. o atual CONAMA, né? Não, não, é o Conselho do Meio Ambiente mesmo. O CONAMA já existia. O Conselho da Amazônia, tá dizendo? O Conselho Nacional da Sim, Amazônia. sim, Né? sim, Eu me enganei, eu falei meio ambiente. O CONAMA já sim, existia no meu sim, tempo. Né? Então, mandaram para o Ministério do Meio Ambiente. E aí esvaziou, porque os outros ministérios passaram a mandar pessoas de menor hierarquia. Né? Já quando sim, o presidente presidia as reuniões, eram todos sim, ministros de Estado, entende? Era outra coisa. Então, isso é a única coisa que eu lamento, porque agora esse conselho foi ressuscitado pelo Mourão, mas ele foi ressuscitado de uma maneira que, a meu ver, com dois defeitos graves. O primeiro é o seguinte: não é o presidente Bolsonaro que preside. Por mais sim. que o Mourão tenha autoridade, a gente sabe que quem manda mesmo é o Bolsonaro. Né? A E história se da ele. caneta, né? Ele diz toda hora, ele mesmo diz isso. Então, se você manda o Mourão pode fazer, propor, etc., mas quem decide é o Bolsonaro. E o segundo defeito que tem é que o conselho não deve ser executivo. Né? Como Sim, todo funcionário sabe, o conselho é deliberativo, é sim, consultivo, nunca é executivo. O órgão uhum, executivo tem que ter unidade. Né? E agora, uhum, por que eles fizeram isso? Por que confiaram ao conselho a função de combater as queimadas na Amazônia? Porque eles não querem mexer no Ministério do Meio Ambiente, porque não querem tirar o antiministro que está lá. Compreende? sim, Eu nunca o chamo de ministro, me recuso a chamá-lo, porque eu acho que ele é o primeiro dessa longa lista que não merece esse nome, entende? sim, Porque ele foi para lá para destruir o ministério, não sim, para continuar a obra dos outros. Né? sim, Então, como eu te disse, como eles não querem mexer na estrutura do ministério, eles inventaram essa história de dar ao Conselho atribuições executivas que ele não é capaz de exercer, tanto assim que você vê. Eles estão delegando isso às Forças Armadas, que em um sim, mês gastam mais do que o IBAMA gasta em um ano. Em um sim, ano. E não tem a mesma eficácia. Entende? Então, como você vê, é, é, isso foi um erro. Agora, tirando isso, eu acho que os outros ministros
fizeram um trabalho admirável. Você vê, por exemplo, aquele plano contra o desmatamento, que começou sim, na época da Marina, né? Conseguiu reduzir muito. Né? Nós, sim, entre 2004 e 2012, tínhamos reduzido muito o desmatamento. Né? sim, Então, eu acho que houve ministros fantásticos, todos trabalhando com bastante unidade. Infelizmente, estamos ameaçados de perder isso tudo, porque esse governo veio com a intenção de destruir, compreende? sim, Você vê, a prova é que antes de tomar posse, ele não queria nem manter o Ministério do Meio Ambiente. Ele queria sim. acabar com o Ministério. Não é? E agora que a gente chegou nesse momento atual de falar do momento presente, a gente chega na tão famigerada pergunta da onça, e a gente sempre faz essa pergunta para todo mundo, e o senhor não vai ser diferente também. Da onça. É, Qual é a pergunta da onça? É o pulo da onça? é o pulo do gato. Sei. É, muito tem se falado ultimamente sobre pólvora, sobre saliva. Eu acho que o senhor tem visto sobre isso, né? E a Sei. questão ambiental tem sido um pano de fundo excepcional, assim, tem sido o pano de fundo desse negócio, né? Porque parece que o pessoal ainda não descobriu a Amazônia, parece que na visão deles o mundo ainda não sabe que a Amazônia é um estado brasileiro, é uma vegetação, é um lugar, aquela região é nossa, né? É, que tantos diplomatas trabalharam arduamente por isso, né? E eu acho que, como o senhor foi diplomata, como o senhor foi o ministro do Meio Ambiente, eu queria questionar o senhor sobre se realmente querem roubar a Amazônia da gente, sobre o ambiente internacional, sabe? Sobre a perspectiva internacional. Realmente querem roubar a Amazônia da gente? Realmente querem pegar esse pedaço de terra nosso? Ou essa é só uma bravata, só um argumento nacional que os militares ou que essas pessoas que usam de muita conspiração, né, utilizam para fazer bravata? Olha, é exatamente o que você disse, viu? É uma fantasia, uma ficção total. Né? Existe uma paranoia antiga no Brasil que é herdada até da época colonial. Você sabe que os Sim, portugueses, como eles tinham consciência da fraqueza militar do Império Português, eles sim, fechavam inteiramente as suas possessões, não deixavam sim, ninguém entrar. Teve até sim, um episódio famoso, no começo do século XIX, o maior cientista da época, o Alexander von Humboldt, o alemão, né, sim, o naturalista, ele fez uma grande expedição em que ele explorou o Império Espanhol na região dos Andes, né? Depois na sim, Venezuela, e ele chegou à fronteira do Brasil com o que hoje seria a Venezuela, no Rio sim, Negro. Né? Mas lá as autoridades portuguesas não deixaram que ele entrasse, porque sim, consideraram que era um perigo. Então, é uma paranoia que vem dessa época. Né? Mas sim, você vê, nessa época, a Amazônia era completamente despovoada. Né? sim. Tinha até a história das Despovoada. moções, né? Dos E seringueiros e tudo mais. o governo português, como o governo da época do Império, tinha uma presença mais teórica do que real na Amazônia. Né? Sim, Então, era uma terra, de fato, que corria o risco, né? Corria o sim, risco da cobiça, porque aquela época era a época do imperialismo, né? Em sim, que os ingleses e os franceses retalharam a África, a Ásia, o Oriente Médio. Né? sim, Mas hoje em dia tudo isso acabou. Né? Primeiro que a Amazônia, hoje em dia, só do lado brasileiro, tem 30 milhões de habitantes. Né? sim. Já não é mais uma região vazia. Né? Falantes Além de do, português, né? e além do mais, já tem estabelecimentos, tem presença. Né? Sim, E o mundo hoje em dia não é mais aquele tipo de contexto em que você podia ir com as canhoneiras e conquistava um país. Né? Na sim, verdade, isso é um fantasma que se agita sempre
mas para esconder a verdade. Porque as grandes ameaças à Amazônia, como nós todos sabemos, vêm de dentro, não de fora do Brasil, entende? Sim, Os grandes predadores da Amazônia, quem são? Os grileiros, que querem sim, botar fogo no mato para depois pleitear sem ter direito à posse da terra, né? Os garimpeiros que invadem terras indígenas, reservas para buscar ouro e destroem até as barrancas dos rios, né? Destroem sim, tudo, né? Os madeireiros ilegais que fazem picadas, retiram a madeira de valor, depois deixam o resto para secar, sim, e os pecuaristas primitivos, né? Que botam sim, fogo para depois semear pasto. Né? sim, Essas 4 categorias, nenhuma delas fala inglês, entende? Nenhuma delas fala francês. É tudo sim, brasileiro mesmo. sim, Brasileiro que está lá. Né? Então, sim, esses é que destroem. Você sabe, isso é o mesmo argumento que se usa contra os índios. Entende? sim, Quando eu era ministro do Meio Ambiente da Amazônia, uma vez eu fui convocado, havia na época a Bancada da Amazônia, que sim, reunia o pessoal do Senado e da Câmara. Então, eles me convocaram para um debate. Né? E eu fui. sim, Logo, uma das primeiras perguntas eles me fizeram foi a seguinte: o senhor não acha, ministro, que tem muita terra para pouco índio com essas reservas? Aí eu sim, disse a eles o seguinte: olha, João, eu disse a eles, eu estou achando curioso, interessante esse critério que vocês estão sugerindo. Vocês estão insinuando o quê? Que a lei deveria limitar a quantidade de terra que cada cidadão possuísse? Não só sim, índio, mas também branco, isto é, sim, que deveria haver um limite, por exemplo, 20 hectares ou 30 hectares. Ah, não, isso não. Eu disse, os sim, senhores estão dispostos a abrir mão dessas terras que vocês têm, né? Que vocês têm aí milhares de hectares? Ah, não, no nosso caso, não. Nós estamos falando só dos índios. Nos sim. índios é que não vai. Então, você Não vê, é pode. a mesma coisa. O Sim, critério de muita terra para pouco índio só vale para o índio. Para o sim, latifundiário não vale, entende? sim, O latifundiário pode ter uma fazenda que é do tamanho da Bélgica e ele acha que tem perfeita razão de ter isso, entende? Então é recentemente. a mesma coisa que eu lhe dizia. Na verdade, a chamada cobiça internacional pela Sim, Amazônia é uma invenção. E pode ser que haja gente que até acredita nisso por uhum, ingenuidade, mas muita gente usa isso, na verdade, com má fé, entende? Com má fé, uhum, porque o que eles têm medo é da crítica internacional que eles estão fazendo. Porque hoje o interesse pela Amazônia, de fato, como você disse, é central no mundo todo, sim, né? E vai ser cada vez mais no futuro. Mas isso por quê? Porque a sociedade mundial, cada vez mais, está se conscientizando do meio ambiente. Você vê, eu sim, tenho uma neta de 16 anos, que é francesa. Ela mora uhum, na França, que a minha filha mora lá há muito tempo. Ela, desde 14 ou 15 anos, que ela participa de todas essas manifestações, essas que a sim, Greta faz, né? Então, sim, hoje na França, na Suíça, na Alemanha, são as crianças que vão para a rua, compreende? sim, Não é mais só os governos. É por isso que sim, se iludem aqueles que pensam que é o Biden, que são os sim, democratas. Não é. É a população mundial que hoje não vai tolerar mais a destruição do meio ambiente. E por uma razão muito perfeito. simples, você entende? É que nós não temos direito de destruir uma região que vai acelerar a mudança climática, com Sim, prejuízo para todo mundo. Você sabe sim, que em mudança climática não existe fronteira nacional, não é verdade? não,
porque quem polui, quem produz o gás de efeito estufa, está jogando isso na atmosfera. E na Sim, atmosfera você não passa com passaporte. O metano ou o sim, CO2 passam pelo mundo todo. Entende? sim, Então, nenhum país tem direito de criar uma situação que põe em perigo a sobrevivência da vida de toda a humanidade. E é por isso que eu vou te dizer que, se o governo brasileiro aqui não evoluir por bem, vai ter que evoluir por mal, porque sim, cada vez mais no mundo essa questão vai se tornar a questão chave. Entende? Agora mesmo, você sabe que já é na União Europeia, né? Em sim, toda a União Europeia. Agora, com o novo governo americano, vai ser também nos Estados Unidos. Então, se o Brasil continuar com essa política de não dar prioridade ao combate ao desmatamento na Amazônia, ele vai acabar sofrendo, não como muita gente diz, uma invasão. Esse negócio de pólvora é quase um infantilismo, entende? sim, Porque imagine, se os americanos quisessem nos invadir, imagine se eles iam usar pólvora. Eles têm o maior arsenal do mundo, né? sim, É, isso é uma coisa ridícula. O que vão fazer, isso sim, é que cada vez vai ter mais barreiras para mercados, você não sim. vai conseguir mais vender produtos. Olha, eu devo te dizer, na Europa, se você colocar na prateleira de um supermercado um produto qualquer, dizer produto do Brasil, as pessoas pensam 3 vezes antes de comprar. Perfeito. É, é, agora a gente já adiantou bastante. Eu vou ter que pular uma das nossas pautas, que era o nosso exercício do pensamento hipotético e quem o senhor elogiaria e quem indicaria para ministro. E aí eu Isso eu vou pedir. posso te dizer. Eu posso te Sim, dizer. Olha, para mim, eu acho que precisa ter alguém mais jovem, entende? sim, Os que já foram são muito bons, mas eu, dessa geração nova, a pessoa que me impressiona mais pelo conhecimento e pela experiência de tratar dos problemas na esfera do poder público é o Tasso Azevedo. Sabe? Tarso O Azevedo. Tasso Azevedo, eu aprendo sempre muito com ele. Eu gosto Perfeito, muito do Tasso. perfeito. Tarso Azevedo, queremos você aqui um dia então, viu? Se tem indicação do, do, do senhor, então a gente É o vai meu tentar também um contato com. candidato, é o meu candidato. Perfeito. Então, agora, pulando já algumas fases, eu queria já agradecer ao senhor por essa conversa, porque a gente já, quando dá um determinado tempo, a live cai automaticamente aqui no Instagram, entendeu? E a gente não pode fazer nada. Está E acabando, aí, então. tá. Quantos Aí a gente minutos ainda? tem 1 minuto só. E aí eu queria agradecer para o senhor pela live, por tudo, por você ter aceitado, por essa conversa incrível Desculpe que a ter gente teve aqui. falado demais, hein? Desculpe ter Não, falado demais. não, eu até que fiquei aqui, é porque eu tava tão aqui querendo aprender, querendo. Porque às vezes quando você conversa com quem tava lá, quem fez a história é diferente, né? Você não tá lendo nenhum livro, você tá pegando conhecimento direto da fonte. Então eu agradeço o senhor pela participação, agradeço todo mundo que assistiu a nossa live e muito obrigado por ter aceitado o nosso Obrigado a convite. todos, viu? Obrigado a todos pela paciência e pela atenção e continuemos firmes nessa luta, né? Todos juntos, né? Tá? Então tá. É isso. Tenha uma ótima noite. Tchau, tchau. Muito Tudo de obrigado bom. mais uma vez. Até Até a próxima. até a próxima. Isso.